tá? Eu acho que para alguns vai ser só um esclarecimento, principalmente para quem optou lá pelo trabalho do controlador PID, né? Vocês já tiveram que usar ali PWM, pelo menos, né? Mas vai ter a novidade aqui também dos outros modos de compara e captura, né? E vocês foram até além, alguns, de fazendo lá um PWM via firmware, tá? Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui, entender melhor aquela biblioteca de PWM, né, que eu disponibilizei para vocês no exemplo, e também entender os outros modos aí de compara e captura, né? Então o modo CCP, ele compreende aí não só o PWM, né, mas também compara e captura. Então a aula de hoje, nós vamos fazer aqui a apresentação dos modos captura, compara e PWM, e a prática vai envolver apenas PWM, pela limitação que a gente tem aí do simulador, tá? Mas é muito importante compreender essas funções aqui de captura e compare, que a gente tem, hora ou outra, necessidade, né, de capturar um sinal, fazer uma comparação ali a nível de hardware. Então vamos clarear isso aí para vocês. E a prática, a gente vai acionar o ventiladorzinho lá da nossa plaquinha simulada PIC Genius, usando PWM, tá? No fim da aula, eu quero ter a opinião de vocês, né, se vale a pena a gente gastar a próxima aula toda com a prática, com o tempo da prática nova, se a gente já pula de assunto. Vamos pensando nisso aí, ver se vai avaliem o nível de dificuldade que vocês vão ter. Então vamos lá, pessoal. O que seria, né, esse módulo CCP aí dos microcontroladores PIC? Grande parte dos microcontroladores PIC de 8 bits possui, né, 16, 18F. É um módulo usado para medição e controle de sinais de tempo, né, sinais temporais, baseado em largura de pulso. Tá? Há quem diga que seria o módulo aí mais poderoso do microcontrolador, tá bom? Essas possibilidades aí de medir ou de dar uma saída manipulando o tempo, né? São muito importantes, a gente ganha muito poder aí nas nossas aplicações, tá? Tanto na parte de instrumentação, digamos assim, né? Que você tem capacidade de medir alguns sinais aí, medir alguns sinais com variação de frequência, variação de ciclo de trabalho, como para o acionamento, né? Vocês viram lá o exemplo, todo mundo assistiu a apresentação, o controlador PID, a saída do atuador, né? Foi feita por um PWM, tá? A saída do controlador. Então, geralmente, os PIC aqui 18F, 16 também, né? Possuem dois módulos CCP. Os de 40 pinos tem um CCP aprimorado, os 28 só esse CCP comum. O aprimorado vai ficar mais claro daqui a pouco, é porque ele já é propício para fazer controle de motores, né, com ponte H, tá? E vocês vão ver, pessoal, que tanto o módulo, tanto, né, a função captura, compare e PWM, elas têm timers associados, tá? A gente vai ter que entender primeiro o funcionamento de cada um, né? Mas já adianto, né? Captura, a gente usa o módulo associado ao timer 1 ou 3. O compare, timer 1 ou 3. O PWM associado ao timer 2. Tá? Então, para que serve cada módulo, né? Cada função, né, do módulo CCP? A função de captura. Daqui a pouco tem mais detalhes, né? Mas basicamente o que ela faz? Ela vai capturar um valor do timer com base em um evento externo, tá? Então, vai ter um evento externo ligado lá ao nosso microcontrolador, certo? E quando esse evento acontecer, né, que pode ser uma borda de subida, uma de descida, tem outras opções de configuração que a gente vai ver, o valor que estava lá no timer 1 ou 3, ele passa automaticamente para o registrador CCP, tá? Automaticamente via hardware, então você não perde tempo com isso. Essa captura, né, que a gente vai ver como que a gente usa esse artifício aí de detecção do evento e de armazenamento do valor do timer, né, como que a gente pode usar isso aí para capturar o período de um sinal, o ciclo de trabalho de um sinal, né, o período ou a frequência de um sinal, tá? O modo de comparação é bem importante, bem interessante.
É um modo que fica ele fica monitorando o tempo inteiro o valor de um timer, né? E você pré-define o valor que você quer comparar, tá? Então, no módulo no registrador CCP, você passa lá, por exemplo, 1.200. Aquele timer vai contando. Quando o timer chegar em 1.200, né, via hardware, essa comparação é feita, e e essa função, né, esse modo, ele pode acionar agora um evento externo, tá? Então, por exemplo, quando a comparação bateu, eu posso, no meu pino aqui associado com o CCP, eu posso emitir um sinal de nível lógico alto, né? Agora uma saída, né? Posso mudar o sinal para um nível lógico alto, eu posso mudar para baixo, eu posso inverter o sinal. Então, eu vou ter essas possibilidades, né? Tudo via hardware, tá? E o PWM, né? Que eu acho que é o mais conhecido de todos, né? O mais famoso, né? Vamos dizer assim. É uma modulação por largura de pulso, né? É Pulse Width Modulation. Então, você consegue, com um sinal de frequência fixa, você consegue variar a proporção que esse tempo aqui de sinal alto, né, o ciclo ativo aqui, ele fica em relação ao nível de sinal baixo. Então, você consegue alterar o ciclo de trabalho desse PWM, né? Então, a componente DC, né, que você consegue, que vai para a carga, né, você consegue alterar essa componente DC de 0 até 5 volts, ou de 0 até a tensão de alimentação do microcontrolador. Aí isso vai ficar mais claro daqui a pouco. E adiantando, né, o PIC aí de 18F, de 40 pinos, sempre tem assim ACID PWM, que é um modo aí aprimorado ou reforçado, né, como queira, e é próprio para fazer conexão com ponte H, né, para controle de motor de corrente contínua. Então já está tudo implementado via hardware, são 4 pinos que você consegue fazer o controle até completo, né, de ponte H. Lá na frente eu mostro o detalhe. Então, primeiro aqui, antes de começar com mais detalhes em cada função, né, o modo CCP. Né, esses microcontroladores, né, esse que a gente está trabalhando, que é o 4520, ele tem dois módulos CCP, CCP1 e CCP2, e aí o pino associado com o CCP1 é o RC2, e o CCP2 é o RC1. Tá? Se precisar mudar, alterar o pino, né, tem uma pequena flexibilidade, né, isso é de acordo com o layout ali do projeto, né, de repente a mudança de um pino faz toda a diferença lá no desenho da placa. Então, o CCP2 é possível, por fuse, né, alterar, ao invés de RC1 por padrão, lá para o RB3, tá? Um detalhe. E o TRIS deve ser configurado, né, adequadamente de acordo com a função que você escolher, né, se for um modo de captura, você está capturando ali, você está percebendo uma mudança de nível lógico, né, percebendo um evento externo, então o TRIS tem que ser a entrada, tá? Isso onde? Onde que vai essa entrada? Se for o CCP1 no pino RC2, se for o CCP2 no pino RC1. Se for agora um PWM, né, já é uma saída, né, tá? Então o TRIS tem que ser 0. Se for também com o módulo de compare, né, de comparação, então captura entrada, PWM saída. E o de comparação também é saída, porque ele compara o valor que está no timer, né, com um valor pré-definido, e um evento é gerado na saída do microcontrolador. Em qual pino? Né? RC2 ou RC1, de acordo com o módulo configurado, se for CCP1 ou CCP2. Tá? Agora eu vou dar um detalhe aqui, teórico, assim, né, sobre cada modo desse, né. O primeiro, captura, né. Então, como eu já adiantei, ele espera que um evento ocorra em um pino específico, né, RC1 ou RC2, tá, de acordo com se você configurou CCP2 ou CCP1. Então, ele espera que esse evento ocorra. Quando ocorre, né, ele passa o valor que estava num timer associado a esse CCP1 ou CCP2 para o registrador CCP. Tá? E esse evento, né, ele é configurável também via hardware. O que você pode perceber? A cada borda de descida, esse mecanismo acontece, a cada borda de subida, a cada quarta borda de subida,
a cada 16ª borda de subida. Então, são artifícios, né, que a gente tem de configuração de hardware, né, para customizar melhor ali sua aplicação, né, ou adequar melhor sua aplicação de acordo com os requisitos do seu projeto, tá? Vocês vão ver que isso aqui é muito útil. Então, quando o evento ocorre, né, como eu adiantei, o valor do registrador do timer, então vamos supor que é o timer 1. Aí o timer 1 é de 16 bits, né? Então ele está contando lá. Vamos supor que ele está contando, né, como temporizador mesmo, está contando de acordo com um determinado... aliás, né, para essa aplicação aqui de captura, faz sentido ele ser um temporizador, tá? Então, ele está contando com um determinado pré-escala que você configurou, né, com 16 bits, você sabe a base de tempo de incremento do timer, tá? E aí, aconteceu um evento de subida. Vamos supor que você configurou o CCP para capturar o evento de subida. Aconteceu o evento. Nesse instante aqui, ó, nesse instante, CCP vai receber timer 1. Mas você não tem que ir lá e colocar a linha de comando CCP recebe timer 1, não. É via hardware, é instantâneo, tá? Então, essa aqui é a vantagem aqui de capturar um período, né, de um sinal usando esse módulo captura, que é via hardware, tá? Quais situações vou usar esse módulo, né? Onde eu preciso medir um tempo percorrido entre dois eventos consecutivos, tá? Então, você vê, tem exemplo aí, tem acelerômetro que varia o ciclo de trabalho, né? Varia o ciclo de trabalho, a saída dele é um PWM, a variação do ciclo de trabalho é proporcional ao ciclo de trabalho do sinal. A gente tem, muito comum, né, encoder, daqui a pouco tem um exemplozinho ali, um encoder para medir a velocidade do motor, tá? A gente tem que medir, quanto mais rápido ali você gira o motor, ele está aqui mais rápido o sinal. Então tem que medir a frequência desse sinal. Se eu meço a diferença entre os pulsos aqui, né, esse período, eu consigo resolver isso facilmente. Prosseguindo, gente. Então aqui está o diagrama de blocos do CCP, ó. Do CCP não, né? Aliás, do CCP na função captura, tá? Voltando aqui, ó. Só para a gente entender melhor, né? Então, você vai ter um evento aqui no pino, para o CCP2, e para o CCP1 e CCP2, pode acontecer um evento, você tem dois módulos aí de hardware separados, né? E aí você ajusta, ó. Você quer perceber quantos eventos antes disso aqui acontecer, né? Você pode perceber um evento a cada 4 eventos, a cada 16 eventos. Você quer perceber borda de subida ou borda de descida, tá? Então, isso é tudo configurável, né? E aí o timer, qual o timer que vai estar associado? O timer 3 ou o timer 1? Você configura isso também. Na hora que acontece, na hora que isso acontece, que o evento acontece, né? Ele pega e dispara aqui, ó, automaticamente ele passa o valor que estava no timer para o registrador CCP, que também tem 16 bits, tem a parte alta e a baixa, tá? Então, você configura, né, se você quer o timer 3 ou o timer 1, para cada módulo CCP, tá bom? Então, exemplos, né? Medição de onda, medição do período. Né? Então, tem um sinal lá no meu sistema que eu estou querendo medir o período dele, ou a frequência do sinal, né? Como é que eu meço essa frequência? Via hardware. Né? Ou explorando o máximo do hardware, né? Porque eu estou usando aqui o módulo captura. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou criar duas variáveis ali no meu projeto, né? T1 e T2, tá? Então, como é que eu faço para capturar, então, a frequência desse sinal, né? Passo a passo, tá? A ideia é o quê? Quando o evento aqui de subida acontece, eu armazeno esse tempo. Quando esse outro evento acontece, armazeno esse outro tempo. T2 menos T1, né? Eu tenho ali uma contagem de acordo com a configuração do timer, que facilmente eu posso transformar, né? Eu vou ter uma variável, facilmente eu posso transformar ela na base de tempo de segundos, tá? Então, passo a passo. Eu vou configurar os bits de controle do CCP com, né? De 3 a 4, para capturar cada evento de borda de subida, tá? Então, para essa aplicação, eu quero medir esse período aqui, ó. Então, a cada evento de borda de subida, como eu assinalei. Depois, vou configurar o pré-escala de um timer, timer 1, considerando o período máximo, né? Ou seja, sem deixar que
a contagem dele, o incremento dele daqui até aqui, o período dessa... Eu tenho que ter uma ideia do período do sinal que eu estou querendo medir, né, sem deixar que ele estoure. Tá? Então, tem que configurar o pré-scale dele direitinho, né, de acordo com o cristal que eu estou usando, para evitar que ele estoure, né, desse primeiro evento até o último evento. Tá? Habilitar a interrupção do CCP. Tá? Então, a gente também trabalha com interrupção. Então, aqui eu vou habilitar a interrupção do CCP1, a interrupção individual lá do periférico, e a global, né, a observação. Quando a interrupção ocorrer, o que eu faço? Vou subtrair o tempo armazenado em T1 do tempo T2 e armazenar. Né? Eu posso usar uma flag para sinalizar o overflow, né, caso eu não tenha previsto um aumento aí da frequência. Né, se naquela contagem o timer estoura, ele está lá com 65.535. Depois ele volta para o valor 0, né? Depois ele é 0, 1, 2. Então, se você não configura isso muito bem, você vai acabar, se você não prevê esse estouro, você vai acabar tendo uma medição errada, tá? Então, tem como você também contabilizar os estouros, né? Armazena o T2, reseta a flag do timer 1, o resultado obtido em 4 é o período desejado. Claro, temos uma conversão aqui para segundo, tá? Então, a ideia é essa. E também lembrar o seguinte, nesse instante aqui, ó, o que você passa para T1? T1 recebe CCP1, por exemplo, tá? E CCP1 já pegou o valor do timer. E na hora que acontece o evento novamente, outra interrupção, T2 recebe CCP1 de novo. Tá? Feito isso, T2 menos T1, né, você tem aquela diferença, né, que aconteceu entre o evento inicial e o segundo evento. Então, facilmente, como você sabe, de quantos em quantos microsegundos ali seu timer incrementa, ou, né, você vai saber quanto tempo passou, sabe o período, sabe a frequência do sinal. Tá? Aqui, a mesma ideia anterior, pessoal, só configurei diferente, né? Eu estou querendo saber qual que é o período aqui. Vamos supor que o seu sinal lá é muito rápido, né? Então, a frequência é muito rápida, ele ia ficar gerando muita interrupção lá no seu pino do CCP, né? Então, você consegue, como se fosse uma divisão aqui de percepção desses eventos, ao invés de perceber a cada evento aqui de subida, né? Aqui, ó, gerar um tanto de interrupção, você fala, não, eu quero perceber isso aqui só a cada 16 eventos. Tá? Então, ele vai perceber aqui, então, T1 vai receber CCP1, que é o valor que o timer estava naquele momento. Passou o tempo, né, o timer incrementou, incrementou. Na hora que aconteceu a 16ª borda de subida, né, eu obtive aqui de novo, né, T2, a variável recebe CCP2. Então, T2 menos T1 dividido por 16, né? Vou fazer melhor aqui, né? Então, o período vai ser T2 menos T1 dividido por 16 e mais alguma continha aqui para passar isso aqui para segundos. Tá? O inverso disso eu tenho a frequência. Então, aqui está o passo a passo, depois vocês darem uma olhada. A ideia é essa. Mesma ideia também para a borda de... mesma ideia quando eu, né, for perceber a cada 4 eventos. Aqui agora um exemplo, né, que eu estou medindo, na verdade, só o quanto o meu sinal fica em nível lógico alto. Né? Então, como que é o artifício? Tem um passo a passo, eu vou explicar para vocês aqui mais rápido. Ocorre evento. Né? Então, eu configurei meu CCP para uma borda, detecção de... Aliás, para detecção de um evento e para detecção de borda de subida. Assim que ocorre a borda de subida, eu armazeno lá, né? T1 recebe CCP1. Aí o timer vai incrementar. Né? Então, logo quando eu recebi aqui o valor, quando eu passei esse valor na variável T1, eu pego e reconfiguro agora o CCP para detectar a borda de descida. Né? Então, o timer incrementa. Na hora que tem a descida, eu pego e armazeno T2 em CCP2. T2 recebe de novo CCP1. Então, a diferença disso, eu sei quanto tempo o sinal ficou em nível lógico alto. Tá? E um último exemplo, para medir o ciclo de trabalho de um sinal, né, é a mesma ideia anterior, né? Eu configuro primeiro para ele perceber um evento de borda de subida, logo em seguida esse evento,
Eu já reconfiguro o CCP para perceber borda de descida, então ele vai incrementar. Armazenei T1, né? Borda de descida, armazenei T2. Aí eu reconfiguro ele para perceber borda de subida de novo, né? E assim por diante. Aí a diferença T2 menos T1, eu consigo achar o período que ele ficou alto, né? E entre T3 e T1, o período do sinal. Então eu consigo saber qual foi o ciclo de trabalho desse sinal. Tá? Ali estão os passos. Né? Então, qual técnica você usaria aqui para medir lá a velocidade de um motor, né? Então, lá no eixo do motor, você coloca um encoder, tá? Tem uns mais simples assim, ó, que você... Metade dele aqui, ó, se não precisar de muita resolução, né? Metade dele é opaca, outra metade é transparente do encoder. Aí você faz um sisteminha aqui, ó, com um LED, emissor de infravermelho, né? Um LED emissor de infravermelho. Vai vir aqui. Tem um circuito pronto para isso, né? Já tem até... Ele já vem assim, ó, com esse formato, ó, e já vem uns pinos aqui para você soldar na placa, né? E aqui você coloca o seu encoder. Tá? Então aqui já fica pronto o LED. E do lado de cá tem um fototransistor. Então, de acordo com a permissão ou não da passagem desse sinal de infravermelho, né? Porque você tem um lado transparente e um outro opaco, você vai ter aqui um sinal no transistor, né? Você vai ter uma frequência, um sinal de frequência. Vai variar de acordo com a velocidade daquele motor. Tá? Então, se você quer saber a velocidade do motor, você tem que usar aquela primeira técnica, né, de medir o período aqui desse trem de pulsos aqui. Tá? Se estiver rápido demais, às vezes compensa lá. Né? Claro, tem que ajustar tanto o timer, mas também às vezes compensa eu pegar a cada 4 bordas de subida, a cada 16, né? Compensa pensar para adequar isso aí. Agora vamos falar do modo de comparação. Tá? É uma outra função que o CCP possui. Como eu já adiantei para vocês, né? Você configurando lá o CCP no modo de comparação, o valor que tiver o seu timer 1 ou 3, né? Ele está contando, está contando. Aí você atribui um valor aqui para o registrador CCP, vamos supor, 300. Quando acontecer essa coincidência, né, que o timer incrementou de 0 até 0, 1, 2, né, até 300, na hora que acontece o 300, eu consigo tomar uma ação, né, num pino lá do CCP, uma ação via hardware. Eu consigo levantar o pino, né, levantar o sinal do pino, abaixar o sinal, permanecer o mesmo, ou então dar um toggle, né, chavear. Se ele estava alto, vai ficar baixo, está baixo, fica alto. Então, o artifício que a gente tem, né, mais um artifício, tá, via hardware, tem uma base de tempo fixa, né, bem fixa, bem precisa, porque é via hardware, tá? Então, é muito usado aí até como base de tempo para sistema operacional de tempo real, né, essa função. Você pode pensar nisso para atualizar um LCD, né, porque você tem uma interrupção sempre que a coincidência ocorre, tá? Então, você consegue já também ou tomar uma ação ali dentro da interrupção, ou, né, controlar algo externo, porque o pino dele muda de nível lógico, né? Tem aquelas opções lá atrás. Tá? Agora o modo PWM, gente, que é o mais usado aí, né? Como eu disse, o mais famoso, né? Então você consegue alterar o ciclo de trabalho de um PWM, configurar a frequência dele, né? Vocês vão ver que, de acordo com a frequência que você escolhe, você consegue também melhorar ou piorar a sua resolução, tá? Então você vai ter um sinal de frequência fixa, onde você consegue alterar o tempo que esse sinal fica alto em relação ao tempo que ele fica baixo. Né? Ou seja, o ciclo de trabalho dele, você consegue manipular aí no firmware. Tá? Para a grande maioria dos microcontroladores aí de 8 bits, o PWM é de 10 bits. Tá? Então, o que é isso? O ciclo de trabalho dele você manipula com 10 bits. Tá bom? Isso está influenciando a resolução, né?
Em quantas partes você consegue subdividir isso aqui, né? Para tornar a sua variação bem suave, né? Tá? Então, aqui, pessoal, está a expressão, né? De qual seria a componente correspondente aqui em corrente contínua, né? Daquele PWM, tá? Então, se você tem um aqui em frequência de 50, em ciclo de trabalho com 50%, né? Uma onda quadrada a 5 volts, tá? Então, vamos supor, para facilitar minha conta aqui, que o período disso aqui é 1 segundo, ó. Não é lento assim não, né? Vai ser bem mais rápido. Então, se é 1 segundo, o tempo que ele fica alto, meio segundo, e o período do PWM, 1 segundo. Então, com essa expressão, você consegue encontrar qual que seria o correspondente de corrente contínua, né? Então, seria ali, ó, meio, tempo que ele fica ativo, dividido pelo período todo, que é 1, vezes os 5 volts. Então, isso ali me daria 2,5 volts. Né? 50%, 2,5. Então, estaria aqui, ó, sua componente VCC. Tá? É mais ou menos multiplicar aí pela porcentagem, né? É o ciclo de trabalho vezes a tensão que você possui. Olha esse desenho de cá, ó. Você tem aqui um ciclo de trabalho 50% também, de 0 a 5, né? E essa largura aqui você consegue manipular, ó, né? Então é liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Se eu tivesse colocado um filtrozinho na saída do PWM, passa baixa, né? Um RC, ó, passa baixa. Então você teria um sinal aí mais ou menos constante, né? Ele não estaria totalmente constante, teria um ripplezinho ali, mas você transformaria aí, né? Para esse 2,5 que eu acabei de falar. Com mais capricho, colocando um filtro ativo, né? Você consegue realmente ter um sinal constante aí na saída. Dependendo da aplicação, tem cargas aí que o comportamento delas é lento, né? Então, você nem precisa retificar, você nem precisa transformar esse sinal em um sinal contínuo, né? E a carga não vai perceber os solavancos, se a frequência for muito alta aqui, para a carga que não é sensível a isso. O exemplo aí, um LED, né? Se você põe esse PWM no LED, você nem precisa pôr filtro nem nada, a gente não vai conseguir enxergar ele piscando, né? A gente vai realmente enxergar o brilho médio dele, tá? No caso do ventilador aí, a mesma coisa, do cooler, né? Um PWM de frequência alta, não precisa nem do filtro. Ele já vai alterar a velocidade proporcional ao ciclo de trabalho, mesmo com um sinal pulsativo, tá bom? Aqui é mais do mesmo, né? Só uma outra forma de ver aqui a transformação também do valor CC. Então, está chamando de DC aqui o ciclo de trabalho, né? O Duty Cycle. Então, eu multiplico o Duty Cycle pela tensão máxima, eu tenho ali o valor. No caso aqui, RMS ou CC vai ser o mesmo, né? E agora as configurações, né? Isso aqui tá lá do datasheet do PIC, ó. Então, como é que configuro o período do PWM, tá? Vocês lembram lá o timer 2? Não sei se, eu cheguei a falar isso anteriormente, né? Falei que isso ia ficar claro aqui na aula de PWM. O timer 2, ele é o único que tem além do pré-escala lá que todos têm, né? Ele é o único que contém aquele bloquinho Period Register, né? O PR. O que ele faz? Né? O timer 2, ele é um timer de 8 bits, tá? Então tem 8 bits. Só que aí, né, 8 bits, então, quando ele contar ter 255 mais 1, ele gera a interrupção, né, e volta no zero, não é isso? Já conta no zero. Gera a interrupção, 0, 1, 2, 3, começa tudo de novo, tá? Então, esse PR aqui, ó, PR2, ele serve para quê? Para você encurtar a ocorrência dessa interrupção. Você pode encurtar para 200, para 100, tá? Então, quando você faz isso também, você está mexendo também no período da PWM, no período, né, ou no invés do período na frequência, né? Qual que é a frequência de PWM que você está querendo soltar? Qual que é esse período aqui? Tá? Então, você consegue manipular ele configurando esse period register. Então, o padrão dele é 255, tá? Se você não mexeu nele. 255 mais 1, vezes 4, vezes o período aqui do oscilador, né? Então, para um cristal de 4 MHz, né, o período é o inverso disso, tá certo? Vezes
o pré-escala do timer. Se você está dividindo o timer 2, usando o pré-escala dividido por 4, né? Por 2, assim por diante, por 16, né? Então tem essas opções lá. Então com isso você consegue definir, o PWM meu vai estar de, não sei, 1 kHz, tá certo? Definido esse período, né? Eu consigo definir o ciclo de trabalho, tá? Então, como que eu defino o ciclo de trabalho, né? Com essa expressão aqui, ó. Tá? Eu manipulo o ciclo de trabalho com essa expressão. Por isso que é bom, né? E eu já pus para vocês uma bibliotequinha que já faz essas contas. Então, a gente tem o PWM é de 10 bits, como eu adiantei para vocês, né? Então, a gente tem essa parte baixa aqui do registrador CCP, né? Pode ser o CCP 1 ou 2, que ela tem 8 bits. Mas como que eu consigo a resolução de 10 bits, né? Lá no configurador do CCP, eu vou mostrar os registradores daqui a pouco para vocês, tem mais os outros 2 bits, é o bit 4 e o 5. Então, né, com 8 bits do CCP, do registrador CCP, mais 2 do configura o CCP, a gente consegue aí os 10 bits, né, de resolução do PWM. Tá? É claro, gente, quanto mais você aumenta a frequência de saída do PWM, menor é a resolução. Né? Você vai perdendo resolução. Tá? E aqui está uma tabela, né, lá do datasheet também, com alguns exemplos, né? Ó, pré-escala, né? Pré-escala do time, 1, 4 ou 16 as opções. Então, qual que foi o valor o valor do period register lá, né? Olha ele com 255. Qual a resolução máxima, então, se você configurar o pré-scaler com 16, tá? Não me atentei para te falar, para mostrar para vocês aqui qual que seria a frequência do oscilador, mas é fácil, né? Vamos pegar 16 vezes 244 para ver. 39 kHz vezes 4 Não, aqui eu estou com a aplicação bem lenta, né? Então, faltou a informação do cristal aqui, né? Depois eu vou recuperar isso lá. Das minhas contas rápidas aqui, ó, eu teria aqui em torno de 156 kHz de cristal, né? Por quê? Se for de oscilador, né? Se for 156 kHz, então meu período ali de incremento do timer, eu divido isso por 4.